Gravação, vamos iniciar então essa gravação, né? Esse encontro tem o objetivo de apresentação da defesa do trabalho de conclusão de curso de vocês, né? E deixa eu dar algumas orientações como que nós procederemos. Vocês terão 15 minutos para a apresentação, tá? Peço que vocês não ultrapassem os 15 minutos, né? Vocês podem usar um pouquinho menos, se organizem para esses 15 minutos. E depois a gente tem 15 minutos para as considerações, né? Todas as considerações têm um objetivo, na verdade, de colaborar com o trabalho. Claro que toda e qualquer decisão de acatar ou não as sugestões virá do seu orientador, que é o professor Sandro, tá? E aí o convite de avaliação é porque, de alguma forma, ficou entendido que o avaliador poderia contribuir com o trabalho. Então é importante saber que vocês já chegaram até aqui, né? E que o fato de terem chegado até aqui já é um grande trabalho que vocês realizaram, que vocês desenvolveram, né? Vocês só estão hoje aqui fazendo essa defesa porque vocês conseguiram desenvolver o trabalho. Então, quero que vocês se tranquilizem, porque já é um grande passo, né? E realmente vocês estão quase formados. E aí que começam os desafios para valer, né? Aí fica mais gostoso ainda, tá bom? Mas vai ser bem tranquilo. Vocês querem compartilhar a apresentação de vocês? Como que vocês querem fazer? Sim. Vocês compartilham? Antes de estar compartilhando, vou avisar que a Paula não está com a gente, porque teve um problema com o grupo dela, mas isso já foi tratado tanto com o professor Sandro quanto com o professor Ed. Eu pensei que tinha chegado até a senhora, mas não chegou, tá? Ela faz parte do nosso trabalho, tá ok? Eu vou estar compartilhando a tela. Perfeito, perfeito. Porque o material que eu tinha recebido era vocês dois, eu realmente não estou com essa informação ainda, mas se está combinado com os professores, ok, tá? É importante porque depois a gente passa, eu vou passar para o Sandro quais foram as sugestões que foram feitas, a gente conversa um pouquinho sobre isso, e aí eu já faço essa pontuação, que os três estavam presentes, né? Acho que isso é importante, tá bom? Então tá bom, fiquem à vontade, podem começar. Sou todo ouvidos, eu não vou interromper até o final, tá bom? Aí no final eu falo um pouquinho. Tá bom. Mas vamos lá, fiquem à vontade. Ué, cadê? Professora? Oi. Por enquanto, desliga um pouquinho o seu áudio. Claro, perdão. Vamos lá. Boa noite. Nosso artigo científico tem como tema a desmotivação, fatores intrínsecos percebidos pelos colaboradores de uma drogaria, com orientação do professor Sandro Costas, componentes Evelyn Maciel de Araújo, Paula Miranda Silva e Pedro da Silva Oliveira. Boa noite a todos. Eu vou dar início à apresentação do nosso trabalho, tá? Podemos considerar a Revolução Industrial como um dos antecessores do que conhece como motivação nas organizações. Foi o começo do que se tem hoje. Considerando que as organizações existiam muito antes da Revolução Industrial, entende-se que a preocupação com o fator humano nas organizações é algo recente, comparado com o começo. Nos tempos atuais, as empresas se preocupam mais com a motivação de seus funcionários. Ao longo do tempo, a motivação foi se desenvolvendo nas organizações. E hoje se pode dizer que esse é um dos principais pilares para a conquista de melhores resultados organizacionais.
Entende-se que é de natureza humana buscar ações que nos levam à conquista de nossos objetivos. Isso não é diferente nas organizações, tendo de um lado as empresas em busca de constante evolução por meio de maior produtividade e, por outro lado, seus colaboradores, que possuem seus cargos desde as funções operacionais até níveis gerenciais, com seus prazos, metas e objetivos impostos periodicamente, contribuindo para a desmotivação dos mesmos. Por outro, é a partir deste momento que se encontra a divergência, quando há falta de reciprocidade entre a empresa e o colaborador. A empresa e o funcionário, digamos que é uma via de mão dupla. Não adianta a empresa só impor metas, e ela precisa de um funcionário motivado para cumprir essas metas. E essa motivação tem que estar de acordo com as necessidades do mesmo. Tais fatores podem influenciar para a desmotivação dos colaboradores e, consequentemente, tende a influenciar no desempenho dos mesmos e, por fim, até mesmo ocorrer desligamentos, elevando assim os níveis de rotatividade da empresa. Um funcionário desmotivado, ele vai em busca de algo melhor. E a empresa precisa deste funcionário. E para que não haja perda deste colaborador que já atende essas expectativas e que a empresa não tenha um retrabalho de uma nova contratação, ela precisa motivar a estadia do seu funcionário. O objetivo do nosso artigo é identificar quais os principais fatores desmotivacionais percebidos pelos colaboradores do município. Mas qual é o motivo que a gente escolheu para ter este tema? Foi a percepção do índice de insatisfação decorrente das condições de trabalho nas drogarias e farmácias. Maslow, ele, em 1954 aproximadamente, criou uma pirâmide das necessidades do ser humano, a partir de suas necessidades físicas e psicológicas básicas, sendo a base da motivação. Pois as necessidades baseadas no começo da pirâmide, e ela vai, a cada pilar que ela vai se completando, cada pilar que ela vai se suprindo as necessidades, ele vai se motivando cada vez mais. Bergamini, em 97, diz que a motivação intrínseca é uma motivação interna e pessoal, baseada em seus próprios desejos e ambições, podendo ser estimulado se estiver ligado a essa motivação pode ser estimulada se estiver ligado ao progresso dessas ambições pessoais de cada indivíduo. Maximiano tem a mesma ideia de motivação interna, motivação pessoal. Porém, ele acredita que o comportamento do ser humano pode ser incentivado por alguma razão externa. Pode ser pelo trabalho, pela família. Então, a empresa tem que estar incentivando a motivação do funcionário, suprindo essas necessidades. Isso tanto Bergamini quanto Maximiano fala. E os autores Kuller e Abreu, em 2017, escreveram um artigo que tem como tema a insatisfação por conta da reciprocidade, da falta de reciprocidade da empresa com o colaborador, onde eles consideram essa relação de reciprocidade como uma negociação com um aspecto ganha-ganha, onde os dois lados têm que estar satisfeitos. A empresa, ela motiva seu funcionário e o funcionário entrega o bom trabalho, a sua vontade de trabalhar, a resolução de problemas da empresa melhor. Então, o funcionário ganha com a motivação da empresa e com bonificações, e a empresa ganha com um funcionário mais motivado. Esses são os procedimentos metodológicos do nosso artigo. Em relação à abordagem, a abordagem da pesquisa possui natureza qualitativa, cuja função é de interpretar os fatos estudados em um determinado ambiente, evidenciando assim as atitudes e expectativas de cada indivíduo, ou seja, é voltada para captar as percepções e emoções do público-alvo em questão, que são os colaboradores de uma rede de drogaria. O tipo de pesquisa realizada é a pesquisa descritiva, no intuito de apresentar as características encontradas nesse determinado público. Já um instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário online,
que foi enviado para um total de 75 pessoas, sendo 55 os respondentes. O questionário foi composto por 14 questões, sendo que 10 questões são para análise da satisfação de trabalho, 3 questões para análise de perfil e uma questão em aberto para a dissertação do respondente. E aqui temos uma relação dos principais fatores desmotivacionais percebidos com base no questionário formulado. Parte considerável dos respondentes, representado por 67% do público, relataram estar insatisfeitos com o volume de trabalho realizado em suas funções, o que pode indicar um possível acúmulo de tarefas. Outro ponto relevante é a remuneração, do qual 54% dos respondentes dizem não ser adequado. 32% afirmam que raramente o salário é satisfatório. Em relação às oportunidades de crescimento profissional, 40% dos respondentes afirmam que a empresa não oferece tais oportunidades, e 32% dizem que raramente surgem tais oportunidades. Com base nos dados coletados e respostas obtidas, a empresa não apresenta sério compromisso com o desenvolvimento de seu capital humano, visto que 81% dos respondentes apontaram a falta de reconhecimento como um dos principais fatores desmotivacionais. Logo, observamos, então, uma série de fatores que podem estar, de certa forma, relacionados, se levarmos em consideração a insatisfação com o salário e também o volume de trabalho realizado, falta de reconhecimento e também oportunidade de crescimento profissional. Por fim, foi questionado também se indicariam a empresa para um amigo, e 70% responderam que não, além de alegar que a empresa também não é um bom lugar para se trabalhar. Quando questionado sobre possíveis mudanças que fariam a diferença na empresa, as respostas obtidas nos levam a um determinado consenso, ou seja, boa parte dos respondentes chegam a uma determinada conclusão: melhorias na escala de trabalho e revezamento, que pode impactar consideravelmente na qualidade de vida dos colaboradores. Salário e recompensa mais condizentes em relação ao trabalho realizado e resultados organizacionais obtidos. Além disso, a falta de benefícios também foi levada em consideração por boa parte dos colaboradores, tanto a insatisfação com benefícios que são básicos, como, por exemplo, o vale alimentação, assim também como a falta de benefícios exclusivos para os colaboradores, como, por exemplo, desconto exclusivo nos produtos da própria empresa. E por fim, chegamos à reta final da nossa apresentação. E por mérito dos dados analisados na pesquisa, os principais fatores que influenciam nos processos desmotivacionais estão relacionados com as expectativas e necessidades de cada colaborador, em conjunto com diversos fatores internos, como o nível de reconhecimento e comprometimento com o funcionário. De acordo com o resultado analisado pelo questionário, entende-se que a maioria dos colaboradores se sente desvalorizado em razão do volume de trabalho e o retorno promovido pela empresa, visto que a maioria dos questionados apontou como fator desmotivacional a falta de reconhecimento, a sobrecarga no trabalho e o salário. Por mais que a empresa ofereça treinamento, este não apresenta o resultado esperado, pois quando questionadas, disseram não possuir qualificação suficiente para as funções exercidas no seu dia a dia. Ou seja, o treinamento ele é básico, comparados com as atividades realizadas, sendo assim de responsabilidade da empresa rever esse sistema e buscar um melhor alinhamento por meio de feedback de seus funcionários. Ainda sobre essa pesquisa, para os questionados, a empresa não apresenta ser um lugar agradável para se buscar oportunidades de crescimento. E ao mesmo tempo que também não indicam a empresa como local para trabalho, pois os funcionários não são reconhecidos pelo excelente trabalho. O objetivo dessa pesquisa ele foi alcançado. Através dela, foi possível identificar os principais fatores desmotivacionais de uma rede de farmácia, cujo alvo da pesquisa são os colaboradores das unidades localizadas na cidade de Mauá, e como isso influencia no desempenho dos funcionários e também na visão dos mesmos sobre a empresa. Com base nas diversas citações ao longo dessa pesquisa, observou-se uma relação direta entre os resultados obtidos e as fundamentações realizadas pelos autores referenciados.
Essa pesquisa pode ser utilizada como base para futuras pesquisas, seja sobre o segmento em questão ou até mesmo demais segmentos, para melhor entendimento de um assunto que requer muita atenção na sua atualidade. As referências aqui utilizadas foram citadas dos autores utilizados nessa apresentação. Porém, no nosso artigo foi utilizado obras e autores diversos. Para fechar aqui a nossa apresentação, eu gostaria de citar uma frase de Peter Drucker, que foi um dos autores que nós citamos no nosso artigo, e essa frase motivacional é assim: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Obrigada. Oba, legal, parabéns. Né? Interessante que vocês... Gostei bastante da apresentação, viu, gente? Foi bem objetiva, clara, direta, assim como também o artigo, né? Senti, assim, uma objetividade e uma clareza muito interessantes no artigo. Gostei bastante, tá? Nesse aspecto. Mas eu fiquei em dúvida, queria perguntar uma coisinha para vocês, que me gerou uma dúvida. Vocês intitularam como fatores intrínsecos da desmotivação, né? E trouxeram lá o estudo de casos da drogaria. Por que intrínsecos? Intrínsecos foi por causa que fatores que é de dentro mesmo da farmácia. Tem várias questões de desmotivacionais que podem ser extrínsecos, que é externos, que pode ser algum problema pessoal, alguma coisa familiar, alguma doença. O intrínseco significa que é apenas dentro do local de trabalho. O intrínseco relacionado ao ambiente de trabalho mesmo. Tá. Por isso que eu fiquei com um pouquinho de dúvida, porque aí eu acho que teve assim, como é que eu posso dizer? Acho que teve talvez alguma dificuldade. É importante vocês entenderem assim, que a minha proposta como avaliadora é colaborar com o trabalho, tá? Então, é importante ficar muito claro assim que eu gostei, achei que foi bacana porque ele foi sendo amarrado, né? Vocês trouxeram as teorias, e aí vocês trouxeram as teorias de várias teorias de motivacionais, vocês trouxeram o Maslow, que é super conhecido, o Herzberg, enfim, vocês foram apresentando as teorias, trazendo teorias, falas, né, sobre motivação, inclusive mais recentes, achei bem bacana, vocês foram construindo de uma maneira certinha, que é assim que funciona, o referencial teórico foi bacana. Mas aí eu fiquei um pouco na dúvida, porque intrínseco fala, na verdade, dessa questão interna, mas interna do sujeito. Fala sobre o sentimento, a percepção do sujeito, né? Isso, a gente colocou ele também. Isso, mas eu fiquei na dúvida sobre essa questão do intrínseco, porque quando a gente fala de motivação, e aí a gente começa a pensar um pouco nas teorias que vocês apresentaram, existe aí uma questão que é, por exemplo, quando a gente fala dos intrínsecos, extrínsecos, e quando a gente fala dos internos e dos externos, porque existem coisas, existe aquela questão da motivação que o próprio sujeito tem, que é a tal da automotivação. E tem né, a motivação que é estimulada pelos fatores externos. E, na verdade, isso fica um pouco confuso, porque a gente começa a observar muitos valores externos, entende? E acabam influenciando, talvez, não dá para saber, não fica tão claro, nos fatores intrínsecos. Então, eu fiquei um pouquinho confusa com isso. Eu faço um questionamento se realmente o termo intrínseco é adequado. Eu sugeriria retirar. Eu acho que vocês não. Vocês trouxeram as teorias, fizeram tudo muito bonitinho, mas pondo o intrínseco, vocês teriam que falar um pouco mais, dar uma ênfase na questão, numa questão muito mais assim comportamental, com base na psicologia. Entende? Entendo. Eu acho que vocês colocassem apenas
Volto a dizer, é tudo sugestão, tá, gente? Isso é coisa que vocês podem conversar com o Sandro para ver o que ele acha. Se ele falar, ok, não, vamos fazer a sugestão, né, da Marcela, vamos fazer. Não vamos fazer, não vamos fazer. Mas seria uma sugestão, porque essa palavra intrínseca está muito ligada às questões realmente comportamentais, assim, mas com busca na teoria psicológica, tá? E aí confunde um pouco as bases que vocês trouxeram de motivação, que tem um olhar bem organizacional, tá? Então, sugestão. Outra coisa, assim, super que me ficou um pouquinho na cabeça, vocês fizeram um instrumento de pesquisa bem legal, né? Acho que vocês mesclaram, organizaram, separaram em etapas, parabéns, ficou ótimo. Eu só fiquei com a sensação de que talvez a última pergunta nem precisasse ser feita, porque vocês fizeram tão direitinho assim as etapas que quando vocês foram para a pergunta aberta, no final vocês tiveram não teve nada, né? Não teve nada novo. Vocês tiveram exatamente a mesma resposta que vocês já tinham tido anteriormente na construção do questionário. As pessoas responderam. Aí não dá para saber se é por influência do que elas já tinham respondido, sabe? Ou se realmente não, né? Fica meio. Então, assim, estava muito bonito, muito legal. Muito legal. A questão, professora, foi que algumas perguntas o pessoal não colocou. Foi levada, porque essa pergunta ela diz exatamente assim, qual é a sua sugestão, né? Por que desmotiva tanto você pessoalmente? Então, a pessoa foi colocando exatamente o que incomodava mais ela na farmácia. Alguns colocaram salário, outros colocavam até bonificações. Teve algumas respostas que não foram para o artigo, né? Que foram um pouco mais pessoais, entendeu? A pessoa, tipo, descreve ela mesma. Tipo, na minha situação, assim, pensado, e não dava para colocar muito bem. Mas foram respondidas até um pouco bem diferentes, assim, das perguntas. Foram uma coisa bem pessoal. Uhum. Mas que no final das contas levou para a mesma informação, pelo que eu percebi, que era a questão do excesso de trabalho, não era? A questão da falta de reconhecimento, a questão do salário, sempre aparece. Sim. E 54% lá em relação a ambiente e relacionamento com a chefia. Então, sabe, ficou muito parecido, né, com o que tinha acontecido. Mas eu acho, mas isso não é uma crítica assim, dizendo, não, tá errado, não. É interessante porque, de alguma forma, vocês confirmaram com a aberta o que vocês já tinham feito, né, de uma maneira bem mais diretiva. Então, foi muito legal, acho que foi super legal, foi super bem construidinho, viu? Muito legal. Obrigada. Vamos lá, que a gente tem que falar, né, as coisas boas, eu acho que isso é importante. Bom, parabéns. Vocês precisam fazer algumas correções ortográficas e de formatação. Tem problemas de formatação ABNT, tem algumas correções aí de concordância, que, né, sempre vale a pena bater uma conferência. Às vezes eu escrevo, a Emily que tem que corrigir. Ou se a Emily escreve, a Paula tem que corrigir. É legal um corrigir do outro, porque a gente não corrige, a gente mesmo às vezes fica confuso, né? Tá? Então, sugestão. Claro, a questão só um adendo, professora, que a questão acho que formatação é porque nós estamos usando não Word, a gente está usando o Doc do Google. Então, pode ter alguma discrepância na hora de chegar na senhora. Tá. Sim. Outra. O que acontece? Mas aí, sabe o que vocês fazem para evitar isso? Salve em PDF. Quando você salva em PDF, eu vou salvar em PDF. Não dá problema. Agora, dá uma revisada nos gráficos que vocês colocaram, porque hoje, na verdade, a norma BNT, ela chama os gráficos de figuras, tá? Então, porque há um tempo atrás, acho que há uns 2 anos atrás, a gente colocaria como gráfico, mas hoje é figura. Outra coisa importante é que é assim, como que funciona a norma? Você tem que colocar a figura, aí imediatamente abaixo da figura
você põe o número dela e você põe o título dela. Então, você está trabalhando com 12, você vai colocar 10, tá? Você tem que fazer menor. E sem, como vocês estão trabalhando com espaçamento 1,5, você coloca sem espaçamento, coloca espaçamento simples. Então, um pouquinho menor, sugestão é 10, sem espaçamento, espaçamento simples e centralizado. Imediatamente abaixo da figura. Isso é importante, tá? É um detalhe, mas é um detalhe assim, como é algo muito, muito usado, senão a pessoa que lê e conhecer um pouquinho de metodologia, ela vai entender como um erro gritante. Então, isso aí vale a pena corrigir, tá? E com certeza o professor Sandro vai aprovar essa correção, viu? Eu achei muito legal também fazer um comentário, que eu achei muito legal que vocês fecharam já falando do que vocês poderiam fazer no futuro, né? Talvez pensando numa questão regional, pensando aí numa questão. E aí eu vou meter o pitaco, porque eu fiquei pensando, eu falei, caramba, né? Foi feito numa farmácia. Teoricamente, essa farmácia é uma amostragem da localização que ela está, teoricamente, né? Claro que, né, salvaguardada aí todas as proporções, mas tem uma questão muito interessante também. Vocês fizeram uma pesquisa num período de pandemia. E aí a gente fica pensando, né? Que influência que isso tem nessas questões motivacionais, porque a farmácia, como não parou de trabalhar em razão dos lockdowns, porque é área de saúde, etc., né, pode ter influenciado na resposta deles em relação ao excesso de trabalho, falta de formação, porque realmente as pessoas estavam treinando pouquíssimo, só quem tinha estrutura de treinamento mediado por tecnologia estava treinando, né? Então, assim, tem uma série de coisas que podem ter interferido. Então, acho que seria muito legal mapear daqui a algum tempo, mesmo se vocês fizessem um mapeamento, por exemplo, daqui a um ano, exatamente igual o que vocês fizeram na mesma empresa que vocês fizeram. Aí, dali mais um ano, vocês fazerem de novo. Isso seria muito legal, porque aí vocês iam ter um trabalho, assim, que não traria questionamento metodológico científico nenhum. Então, fica uma provocação para vocês fazerem. Vocês podem fazer. Né? E aí eu vou dizer, se vocês fizerem direitinho, né, esse tal, tenho certeza que vocês publicam. Tenho certeza, porque vai ser extremamente interessante, né? Eu tive um trabalho que eu orientei esse semestre, onde a gente fez um pré-pandêmico, com dados, né, de pré-pandemia e dados da pandemia, em relação aos treinamentos mediados mediados por tecnologias. Então, a gente pegou uma grande rede uma rede comercial, e aí fizemos um estudo de caso e pegamos também informação de uma pesquisa que foi desenvolvida por uma empresa, uma consultoria no estado de São Paulo. E aí foi muito interessante. No estado de São Paulo, não, Brasil, porque na verdade a nossa ideia era São Paulo, mas depois a gente não conseguiu os dados e fomos para o Brasil. E aí, para fazer esse comparativo, né, como é que as pessoas se relacionavam com o treinamento antes e no momento da pandemia. Então, eu acho que o tema de vocês seria muito interessante se vocês conseguissem fazer o de agora, porque o de antes não vai dar para fazer, né? É que essa empresa ela tinha dados assim mais quantitativos, mas vocês podem fazer depois. Eu acho que ficaria assim lindo, maravilhoso. Uma sugestão aí de continuidade, né? Eu já ia falar, Sandro, você não quer orientar? Dá para mim que eu oriento. Eu já ia falar, vem para mim. Olha que mal criada, né? Mas ele vai, com certeza, ele daria esse suporte para vocês, e assim, seria muito legal, porque o trabalho já está construído, seria uma análise comparativa, né? Uma qualitativa, mas comparativa, e ficaria maravilhoso. Tá bom? Adorei. Legal, viu, gente? Ficaria bem legal, bem legal. Bom, parabéns, né?
Eu não esperava menos do que de vocês. Desculpa, viu, Paula? Eu estava achando que era só a Emily e o Pedro. Você entrou na jogada e, olha, foi ótimo, porque eu realmente esperava que vocês fizessem um trabalho bacana, apresentassem assim de uma maneira super coerente, que acho que vocês demonstraram começo, meio, fim, né? Vocês trouxeram assim de uma maneira muito bacana. Fiquei muito contente. Acho que vocês entenderam um pouco o que é essa questão da pesquisa, né? E isso é muito gostoso. Parabéns para o professor Sandro, vocês transmitam, por favor, os meus parabéns a ele. Fala, a professora Marcela falou que você foi tipo, uau, maravilha, como sempre, que foi muito bom, porque com certeza o orientador ele impacta bastante, né, gente, no trabalho. Não é? Então, E aí, assim, eu sei que ele com certeza fez parte aí de todo esse processo com vocês. Então, parabéns para ele também. Viu? Obrigada. E é isso, parabéns. Agora é passar aí essas informações para ele, ver o que vocês vão fazer e bola para frente. E parabéns aí. No final é aprovado? Então, quem vai falar isso é o professor Sandro, tá? Eu vou deixar vocês. Não pode ser, não. O professor depois comunica, aí vocês comemoram com ele, né? Olha, eu comemoro. Oi! Não! Dei um spoiler, gente! Eu dei spoiler! Ai, meu Deus, eu dei spoiler! Assim, não tenho dúvida que vocês vão ser aprovados. Com certeza, o trabalho ficou muito bacana, muito legal. Realmente, só fazer assim, ajustes mínimos e vocês foram super bem. Parabéns. Obrigada, porque assim, é um privilégio para a gente participar, né, desse momento que eu acho que é tão importante para vocês e aí fica sendo importante para a gente, viu? Muito especial para a gente também, pode ter certeza, tá? E parabéns. Tá. Parabéns, simples assim. Vou tirar um print aqui. Cadê a nossa pose? Ah, não acredito, vocês iam pôr de linguinha, Tem foto! Meu Deus, olha isso, depois dá para mim, depois me manda pelo WhatsApp, por favor. Tá bom? Olha o professor Sandro aqui. E Sandro, tive que dar notícia para ele sobre a questão da aprovação. Né? Falei que você iria comentar se eles foram aprovados. Nós começamos um pouco antes, Sandro. Olha que maldade. Nós voltamos finalmente. Nós começamos antes. E aí eu fiz algumas considerações. Participar, perdão. E aí eu fiz algumas considerações e falei que você iria falar sobre a questão da aprovação, mas no final dei um maior spoiler, né? Falando que vocês iam comemorar com você. Falei, puxa, agora eu já falei. Tudo bem, Sandro? Tudo, meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem? Acabei de Não falar. tem problema. Não tem problema. Se você já iniciou, já tá tudo certo. Ganharam tempo, né? Já adiantaram, agilizaram o processo aí. Eu fico feliz. Mas eu vou aproveitar. Feliz. Eu até Pode falar. Uma resumida no que a gente tinha acabado de falar, né? Primeiro que eu até comentei, eu falei, a gente gostei bastante do trabalho, ele estava muito ativo, ele tinha começo, meio e fim, teve uma coerência bem legal, acho que assim, ele queria entender realmente o que é que né? Tendo esse direcionamento, então foi bem legal, Sandro. Falei que eles tinham que agradecer o professor orientador, né? E eles falaram que sim, que foi bem legal. Eu falei, pô, vocês têm que falar para o Sandro, valeu, foi ótimo. Eu fiz um questionamento a respeito, Legal, do título,
porque eu falei, o trabalho traz toda a referência teórica da motivação com o olhar organizacional. E o tema intrínseco, ele acaba levando a questão mais específica da psicologia. E aí eu fiquei na dúvida. Pergunta para o professor Sandro, porque tudo que a gente faz é uma sugestão, né, Sandro? E aí depois você decide com eles, que eu estava explicando a eles. Mas eu questionei um pouquinho. Eu falei, talvez fique fácil colocar. Porque já está bem claro que vai intrínseco, senão teria talvez que trazer um pouco mais de essencial ligado ao comportamento mesmo, né? Está perfeito, Pro, não tem problema não, fica tranquila. As considerações são importantes mesmo, faz parte. Eu te agradeço aí pelas orientações, né? E eu só entrei para dar um alô, para parabenizar, já que finalizaram, que parabenizar eles, né? E contem comigo e te agradecer, Pro, tá bom? Ah, maravilha. Eu vou mandar depois um relativo com as coisinhas que eu coloquei. Fica tranquilo. Eu passo para você também. Tá. Se você quiser continuar aí, não sei se tinha terminado, eu já tô. Tá legal. Tchau, gente. Valeu. Tchau, professor. Vamos tirar uma Valeu, foto. obrigado. Tchau, tchau. Vamos tirar uma foto, Sandro. Peraí. Tira a foto. Tira aí. Eu tentei tirar aqui, mas se vocês conseguirem, melhor. Depois compartilha, né? Tiraram? Eu acho que foi, né? Tá bom. Tchau. Tchau, Valeu, Sandro. pessoal. Obrigada, professor. Gente, então é isso. Eu vou depois mandar para ele também, que ele estava correndo, né? Você viu, né? Sim. Mas foi super legal. Então, parabéns, maravilhoso, fantástico e legal, tá? Façam aí essa correção, então, dos intrínsecos. Faça a correção do gráfico, porque ele já deu carta branca para a gente corrigir. Ok. Corrige isso, corrige os gráficos. E eu colocaria lá nas considerações finais a proposta de fazer uma comparação em períodos futuros, de uma maneira sistêmica, para que a gente pudesse avaliar esse período pandêmico comparado com o período pós-pandêmico, já que esse período pandêmico teve grande influência na percepção né, de todos. Então, acho que seria bem legal. Ok. Combinado? Combinado. Obrigada pela participação. Fiquem com Deus. Qualquer coisa é só mandar mensagem. Tá bom, professora. Boa noite. De novo? Oi? A gente envia para ti de novo depois das correções ou já só imprimir e deixar na faculdade? Não, só imprimir e mandar para o professor Sandro. Tranquilo, para o Sandro e para o Wesley. Tá bom? Obrigada. Agora, quando vocês forem fazer o outro trabalho, vocês me avisam que eu quero ler. Tá? Ah, pode deixar. Então tá bom. Tá bom. Lindos. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, professora. Tchau, professor. Tchau, Obrigada. gente.